Bom dia, muito bom dia! Hoje para mais um episódio do nosso Evangelho no Lar. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Eu vou fazer uma leitura rápida aqui enquanto vai chegando, pessoal. Separe a sua aguinha para ser fluidificada. Pode ser uma garrafinha de água se você estiver no carro, pode ser um copo de água, pode ser uma garrafa de água se você estiver em casa também, não tem problema. Separe a sua aguinha para ser fluidificada e vamos em frente. Vou começar fazendo uma leitura aqui que a gente não perde tempo, e hoje o nosso tema ele é bem extenso, enviando aqui essa live para algumas pessoas. Lembrando, né, se você estiver assistindo essa live gravada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E lembre-se de compartilhar com as pessoas que você acredita que possam se beneficiar com esse conteúdo, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Mandar aqui para o pessoal que sempre vem e vamos em frente. Então, fazer uma leitura rápida. Vou começar com uma leitura do Pão Nosso, enquanto o pessoal vai entrando. Lu, bom dia, seja muito bem-vinda, como está? Vamos lá. Livro Pão Nosso, item 73. Aprendamos quanto antes. Denise, bom dia, seja muito bem-vinda. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, em Colossenses 2:6. Deixa eu fazer uma pergunta, dá para ouvir direitinho, né? Então tá bom, bom dia, isso aí, vamos em frente. Entre os que se referem a Jesus, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do mestre nos livros ou nas alheias exortações, né? Os que conhecem por informações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do evangelho. Porque na verdade é o seguinte, por mais que nós não sejamos contemporâneos ao período da vinda de Jesus, né? A gente não estava aqui, mas quando você começa a receber os benefícios, não tem como você não honrar isso, né? E não compartilhar. Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo. Inclusive, estou fazendo um tratamento médico na minha mãe e ela recebeu uma cura por indulgência plenária da missa do Padre Marcelo. Então, estou só aguardando terminar todo o tratamento para montar o testemunho para compartilhar com vocês. Então, realmente, é uma coisa assim inexplicável, gente. Eu trabalho com energia, com espiritualidade. A fé é algo realmente que não se explica. O milagre, a bênção de Deus, né? Claro que quanticamente, cientificamente, se você for buscar aí uma explicação, você vai conseguir montar uma linha de raciocínio. Mas a fé é uma coisa maravilhosa. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. O que acontece? Na verdade, gente, isso nada mais é do que uma questão de fluxo da vida, né? A gente recebe, a gente oferta. E a oferta ela pode ser de diversas formas, né? Impossível a gente só receber. Então, e também não é saudável a gente só dar, porque a gente também precisa trabalhar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Então, assim, mas é claro que quando você dá, você tem muito mais possibilidades você está muito mais aberto para receber também, porque você está naquele meio de troca.
Mari, bom dia, tava pensando em você. Fica aí, mesmo que você não consiga prestar atenção para pegar energia. Tava super pensando em você agora. Então, assim, é o fluxo do dar e receber. Não tem como a gente não se preencher, né? E não ofertar, não compartilhar. Eu faço muito essas reflexões, assim, no meu dia a dia. Eu falo, meu Deus, como é que eu posso compartilhar mais, me organizar mais para poder fluir mais? Então, vamos lá, fazer a nossa oração de abertura e aí a gente vai para a nossa passagem do dia. Então, vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores, amigos espirituais de luz, pedindo a presença da equipe no Evangelho do Lar, que nos acompanha toda semana, a presença do Mestre Jesus Cristo, nos trazendo paz, nos trazendo equilíbrio, que nós possamos, ao longo de todo esse Evangelho, também receber aí a presença da corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, corrente de socorristas e de limpeza do astral, que eles possam já ir ao longo desse Evangelho de hoje, performando um trabalho de limpeza e higienização do nosso lar, dos nossos campos individuais e de todos os moradores do nosso lar, mesmo que não estejam, né, fisicamente neste momento dentro de casa. Então, vamos agradecendo por podermos estar aqui reunidos hoje, pedindo inspiração, que a nossa mente consciente, nossa mente subconsciente, a nossa alma se unam nesse momento, para que a gente possa ter o melhor entendimento do que a gente vai refletir hoje nesse evangelho, e mais ainda, que a gente possa desenvolver a sabedoria e a coragem, a força, a convicção, né? O foco, a determinação, a disciplina necessários para colocar em prática todos esses maravilhosos aprendizados de Jesus que a gente vem tendo aí no nosso dia a dia e também no nosso Evangelho do Lar. Graças a Deus. Vamos iniciando com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja, graças a Deus, amém. Espírito Santo, Mestre Jesus, derramem suas bênçãos por toda a humanidade, por todos os lares, instituições do planeta, para que mais e mais pessoas possam realizar o Evangelho no lar e receber Jesus no seu coração, na sua mente, na sua vida, como seu único Senhor e Salvador. Graças a Deus. Vamos começar então? Quem chegou depois, Gilberto, seja muito bem-vindo. Vamos iniciando a nossa leitura de hoje, vai ser no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres do espírito, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Parece filme, né? O orgulho e a humildade. Vamos lá. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Ele está falando, instruções dos espíritos, então é uma mensagem dos espíritos sobre o assunto, o tema do capítulo. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes. É porque a virtude ela conecta a gente com o próximo. Então, você já pressupõe que você tem essa humildade de enxergar aquela frase de Carl Jung, né? Conheça fale todas as línguas, conheça todas as técnicas, mas ao falar com uma alma humana, seja somente outra alma humana. Não importa toda a estrutura, construção física, material, social. São dois filhos de Deus, né? Conversando. Então a virtude, a prática das virtudes, as virtudes elas fazem isso com a gente, né? Elas são práticas onde nos conectam de igual para igual com o próximo. E também práticas que nos tornam pessoas boas.
como se trouxesses um vestuário. Então vamos lá. Sem humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo, né? É uma máscara, né? É aquela história, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Desculpa, mas é o ditado de 1950. E quem já ouviu esse ditado? Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias de que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Então, entender também que existem movimentos da sociedade, né? Hoje em dia, incontestavelmente, nós somos coletivamente muito mais esclarecidos, né? Ainda existem pessoas que não são tanto, mas faz parte do processo evolutivo individual. O que acontece? Antigamente, realmente acreditava-se que você levava as suas posses, né? Haja vista quanto que as pessoas eram enterradas com joias, com dinheiro, né? Com itens assim, materiais que elas eram apegadas. Mas a verdade é que hoje a gente já sabe que a gente não leva nada desse mundo. Inclusive, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que era uma rainha que ela acreditava que ela ia manter a nobreza dela no pós-vida e que depois, justamente a explanação dela é contando que ela ficou chocada quando ela chegou do outro lado e ela viu pessoas que serviam ela na época que ela era rainha estarem espiritualmente numa posição superior a ela. Então, realmente, a gente tem que entender que, sabe aquela coisa assim, que Deus entende as falhas de cada um e as limitações, né? Inclusive culturais de um período. Então, antigamente, era ok acreditar nisso porque era a limitação daquele grupo. Mas hoje não. Hoje a gente já sabe que não. Então, olha lá, ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta. Bem o sei, consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Que dizes eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia dos supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre nós? Né? E entende-se por vestuário também o nosso invólucro físico, porque acaba sendo o vestuário da alma, né? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Gente, que loucura, né? A gente pensar, e muito provavelmente nós estivemos encarnados nessa época, que antigamente achava-se que o sangue das pessoas era diferente por conta da classe social. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje. As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a de um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu te escondes no teu orgulho, então eu lastimo,
porque serás digno de piedade. E aí, gente, sabe assim, não é um castigo. Aqui veio, eu me lembrei agora de alguns pontos que a gente já até falou uma vez e que os meus mentores já me falaram, me passaram em psicografia, que é o seguinte, que na verdade, quando a gente vai praticando bem, se lapidando no bem, né? Então, fazendo aquele esforço para nos transformarmos interiormente em pessoas melhores, né? A luta contínua contra as más, o combate contínuo das más inclinações do nosso caráter, dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, a gente vai, a gente vai se depurando, a gente vai se purificando. E assim, claro que é uma longa jornada, né? Falando em termos de processo de aprendizagem, são milhões e milhares de horas de prática para a gente conseguir melhorar. Mas o que acontece? Estando neste caminho do bem, da prática do bem, se melhorando, dando alguns saltos quânticos quando a gente está em alguns momentos de inflexão da nossa vida e tem que tomar decisões onde a gente vai escolher a Deus ou a Mamon, né? O Deus dos céus ou o Deus da matéria. Então, o que acontece? Você pode, inclusive, tirar algumas coisas ruins que estavam programadas para acontecer para você como provas e expiações. Então, você avança de uma forma que aquela prova e expiação ela já não vai ser mais necessária, porque você evoluiu pelo amor. Lembremos que as provas e expiações, os resgates kármicos, as situações desafiadoras que acontecem, elas acontecem com um único intuito, que é o do nosso aprendizado e evolução. Mas se você tiver esse aprendizado e essa evolução através do amor, de boa vontade, de livre e espontânea vontade, então não existe mais por que determinadas provas e expiações estarem no seu caminho de vida. Ao passo que o oposto disso também é válido. Então, se você se desviar muito desse caminho, você vai simplesmente angariar mais provas e mais expiações, mais débitos perante a lei divina, para essa vida e para outras, né? Mas aí você fala assim, mas Ivete, eu sou uma pessoa boa, por que sofro tanto? Aí a gente tem também a questão, tem questões, né? São a origem, né, dos males da vida. Tem origem de vidas passadas, mas também tem origem do momento presente dos nossos padrões de crenças, dos nossos padrões mentais, emocionais. Aí a gente vai lá para a mentalidade de performance. Mas sim, é possível transformar isso. Por isso que Paulo falava, né? Não vos conformeis com esse mundo e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe? Está tudo no coração e na mente. Então, continuando aqui. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais, curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. Novamente, nenhum mal ele deve ser definitivo na nossa vida, mas de fato eles acabam servindo como instrumentos para depurar o nosso espírito. Independente de qualquer coisa, nós que temos mais temos o dever de auxiliar quem tem menos, né? Alimentando moralmente, socialmente, culturalmente. Então existe uma responsabilidade aonde a nossa cultura atual, né, coletiva, não tem essa visão de que existe uma responsabilidade. Nós somos uma civilização, nós temos uma responsabilidade. Olha a história da humanidade, olha a história do Homo sapiens sapiens, né? Então nós temos uma responsabilidade evolutiva e a gente não tem essa consciência. A gente às vezes nem nossas responsabilidades do dia a dia, né? Tá dando conta. Quem dirá ter uma visão assim tão ampla, né? Tão conectada com o todo. Mas então, lembrar que nós sempre temos o dever de auxiliar as pessoas que estão numa situação de necessidade. Claro, né? Existem as pessoas aproveitadoras, mas a gente sempre pedir para Deus iluminar nosso coração para a gente ter essa percepção. E assim, deixar aqui uma declaração que eu não me conformo que no mundo de hoje, né, gente, com a fartura que a gente tem, com a comunicação, com tudo, ainda existam pessoas que passem fome, né? Isso é responsabilidade, de fato, aí, de algumas pessoas que estão no topo da pirâmide cultural, social e política do planeta como um todo, generalizando
mas é muito lamentável, né? Então que a gente possa vibrar, aproveitar esse evangelho de hoje para durante todo o nosso evangelho vibrar para todas as pessoas necessitadas, que elas possam receber amparo, não só o pão físico, mas também o pão espiritual. E que todos os líderes políticos, sociais, culturais, religiosos do planeta Terra possam ser iluminados e realmente tocados pelo Espírito Santo, porque recursos nós temos muito mais do que nós imaginamos. Ainda vai se descobrir muita coisa aí, subsolo e por aí vai. Continuando então. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. Um dos nossos primeiros evangelhos no lar, se eu não me engano, a gente falou sobre isso. Olhai os pássaros no céu. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater o teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidos sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob as suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo, neste mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punidas no outro. Então, algumas considerações aqui que a gente precisa falar. Primeiro, existem pessoas ricas boas, tá? Isso é claro que a gente sempre fala generalizando, até porque existe um histórico realmente onde as pessoas ricas eram mais corrompidas. Ao passo que também existem pessoas ricas muito ruins. Mas também existem pessoas pobres, boas e ruins. Então, em toda a camada social existe pessoas boas e ruins. O que acontece? A riqueza ela é também uma aprovação. A riqueza, ai, quero essa aprovação para mim, né, gente? Mas assim, a riqueza ela é uma aprovação. Porque de fato, quando você tem recursos financeiros, né, a gente está falando aqui de riqueza financeira. Quando você tem recursos financeiros, você tem mais facilidades na sua vida material. Você tem mais conforto, você consegue viabilizar mais coisas, você consegue, né, facilitar muita coisa na sua vida. E aí você também tem mais, como é que se pode dizer? Você tem mais facilidade de fazer o que você quer, né? E não fazer o que você não quer. Então você não entra naquela rota de eu tenho que engolir esse sapo porque eu preciso desse dinheiro para pagar minhas contas, para colocar comida na boca dos meus filhos, né? Para sustentar minha família. Então, o que acontece? Você não entra naquele enfrentamento de algumas dificuldades da vida que acabam lapidando o nosso espírito. Então, essa é a questão da riqueza. Porém, contudo, todavia, quando a gente vai lá para estudar o Evangelho, né, a parte da riqueza, né, a lei da riqueza, precisamos lembrar também que quem abre mão da riqueza também está abrindo mão da prova da riqueza. Está abrindo mão do quê? De vivenciar essa dinâmica onde você, digamos, tem tudo e a única coisa que você precisa fazer é escolher todos os dias seguir o caminho do bem. Olha que coisa irônica, né? Olha que coisa irônica. Então também não adianta você fazer, vamos supor que de repente você ganhou 100 milhões na loteria. Óbvio que você pode doar muito dinheiro, pode montar uma fundação, pode ajudar muitas pessoas, pode até torrar com coisa inútil se você quiser. Mas a verdade é uma só, foi te dado uma fortuna e uma responsabilidade de administrá-la, né? A falta e o excesso, a avareza e ser um perdulário, ambos são defeitos, digamos assim, né? Ambos são defeitos. Então, como encontrar a justa medida de usar a nossa fortuna? E aí você pensa assim, mas eu nem sou rico, nem sou rica. Sim, mas aos olhos dos mais necessitados, você pode ser rico sim, pode ser rica sim. E como é que você vem administrando, então, a sua fortuna? Né? A gente sabe que uma das grandes feridas do brasileiro é a questão da administração da riqueza. Vai lá para as 3 aulas do nosso mini curso de educação financeira na comunidade, e eu lembro muito que a gente falou, né, muita questão do pensamento de longo prazo. Então, é uma série de coisas que estão em volta disso, que envolve visão de vida.
que envolve valores, conduta, que envolve virtudes e motivação diária. Percebe? Até aqui eu estou fazendo já, sem vocês perceberem, eu estou fazendo um processo de coaching com vocês. Então você percebe que envolve o quê? A transformação do seu ser. Sabe? Vem muito aqui a questão dos alicerces sobre a rocha. Então, no que você. E isso tem que ser uma construção diária. Vem muito aqui para mim para lembrar isso. Nós precisamos ter isso como uma construção diária. Então, o que é? Você realmente construir o seu conjunto de valores, princípios de virtudes, diariamente ter uma pílula, né? Um pouquinho de ideias, de conceitos, de coisas novas, pra uma pequena leitura, não? Então, compra um livrinho desse, que é um livrinho que é pequenininho, tem só uma folhinha por pensamento, né? Tem o Fonte Viva que não está aqui, mas e todos os dias dá uma olhadinha. Olha um versículo da Bíblia, né? Você pode escolher um livro da Bíblia para ler, você pode abrir todos os dias, fazer uma oração e pedir uma inspiração e abrir. Pode abrir o Evangelho no Lar e ler um trechinho também. Às vezes, se é uma passagem muito longa, você lê um parágrafo, né? Mas o importante é que todos os dias a gente não bebe água, todos os dias a gente não se alimenta de comida, todos os dias a gente não tem, né? A gente não respira. Então, nós temos que também lembrar que a carne, né, a carne de Cristo, o alimento espiritual também tem que ser todos os dias. Então, continuando aqui, e vós, todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Ou seja, é muito desafiador isso, né? Olha lá, suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. A gente julga, né? É o argueiro e a trave no olho, né? Você olha o cisco no olho do seu irmão, mas não olha a trave, que é muito maior no seu próprio olho. Porque um fala muito, o outro fala pouco. Um fofoca, o outro fala mal, o outro fala bem, o outro não tem maldade, o outro reclama, o outro é pequeno, o outro é grande. Um é baixo, um é alto, um é gordo, um é magro, um é rico, um é pobre. Então a gente está sempre classificando as pessoas de alguma forma. E aí, quem somos nós, né? Ah, espera aí que eu sou o exemplo, a perfeição de tudo. Então, e lembrar que a gente ter tolerância, ter paciência com as pessoas, principalmente as pessoas da nossa convivência, também é um ato de caridade. E lembrar que quando a gente fica com raiva, com rancor, com mágoa, ressentimento, nós é que acabamos ficando com o coração sujo, né? Nós é que acabamos ficando com o nosso coração sujo. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda exortar os vendilhões do templo que mancham a tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus os concedesse essa graça, talvez os renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Isso é muito importante, isso é muito sério. A gente personifica a Deus, né? O nosso Pai. E aí, temos aí a primeira live da maratona Uma Vida com Propósito, está lá no canal, nos canais. Tudo começa com Deus, onde a gente fala sobre essa questão, né? Psiquicamente falando, Deus, a construção que nós temos de Deus,
é uma projeção da figura paterna e figuras de autoridade. Por isso que tem tanta gente que tem rancor com Deus, que tem revolta contra Deus. E aí tem aqueles que falam que não acreditam em Deus. Ok. E aí, porque eu tenho dentro de mim que eles acreditam, mas eles não conseguem racionalizar essa crença, então eles preferem falar que não acreditam. Mas o que acontece? E tem alguns que não acreditam mesmo, mas tem muitos que acreditam e falam que não. Mas o que eu quero dizer? Deus, o Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria seus gostos e suas ideias. Deus, me dá aquilo, Deus, resolve isso, Deus, não sei o quê. E óbvio que a gente tem que colocar os nossos pedidos para Deus, a gente tem que pedir para Deus, tem que colocar todas as nossas preocupações, angústias para Deus. Mas lembrar que Deus, ele é um pai amoroso. E sabe, vem muito aqui, ele está sempre pronto para servir o banquete dele para a gente. O problema é que o banquete que a gente quer, às vezes, é outro. Então, talvez o segredo aqui da vida, da fé e da conexão com Deus, seja a gente entender qual é o banquete que Deus quer servir para a gente e nos apropriarmos desse banquete. Então, quando a gente tem posse desse banquete, nós vamos fluir aí, sendo também como se a gente fosse o garçom, né? O garçom de Deus, que vão servir esse banquete para o próximo. E aí que a gente vai crescer. E aí que muitas bênçãos que a gente deseja vão vir. Novamente, peçam, porque o mínimo que a gente pode fazer é pedir. Mas não vamos ficar chateados por que Deus fez aquilo, por que Deus fez isso, né? Então, lembrar que às vezes Deus está em silêncio também, não tá dando para a gente o que a gente quer, porque ele está trabalhando naquilo da melhor e mais elevada maneira. E as coisas não são tão simples. Muitas vezes, os acontecimentos da vida, eles estão ligados a diversos movimentos de pessoas, situações, que têm o seu próprio livre-arbítrio, tem a sua própria dinâmica, que precisa ser solucionada antes daquilo se desencadear da forma que você gostaria que se desencadeasse. Então, é muita coisa mesmo. Por isso é importante o orar e vigiar e trabalhar, sabe? A gente pedir e continuar trabalhando, porque quando você trabalha, você está abrindo o seu fluxo de abundância, dando mais oportunidades, abrindo mais frentes para que a vida possa te trazer bênçãos, né? E trabalho não só o trabalho de trabalhar em si, mas fazer movimentos, conhecer, estudar, conhecer pessoas, viver experiências diferentes. Percebe como isso vai enriquecendo a sua vida e abrindo possibilidades? Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. E novamente, não é castigo, é causa e consequência. É a gente plantar a escassez existencial, né? É a gente colher a escassez existencial que foi plantada, coletivamente falando. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja, graças a Deus. Então,
Tem mais aqui, hein, gente? Tem mais. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. Né? É interessante que isso é muito com o momento atual, né? Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes, né? Essas coisas que a gente vê, coisa satânica, o negócio tá, tipo, muito louco hoje em dia, né? Culturalmente falando, entretenimento e tal. A inquietação se torna geral. A quem inculpá-la, se não a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros, né? Ou seja, isso não é problema meu, isso não é problema seu, isso não é problema nosso, até que bate na porta da nossa casa. Não podeis ser felizes sem é meio que assim, sabe? Vem uma cena aqui para mim, a gente tá dentro de casa. E aí lá na rua tá uma gazarra, uma bagunça. E aí você fala assim: ah, mas aqui na minha casa eu tenho paz, isso não é um problema meu. Isso daí tá na rua, não tá na minha casa. E aí você tá na sua casa falando a mesma coisa, e eu tô na minha casa falando a mesma coisa. Só que chega uma hora que essa algazarra toda da rua tá lá, ó, toque, 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 toque. Deixa eu entrar. Aí você fala assim: eu? Aqui não, meu queridão, que eu tinha a cabeça feita, sei muito bem. É, mas esse toque é o seu filhinho, sua filhinha, inocente, que ainda não está com a psique totalmente formada, não foi ainda talvez educado, e abre a porta. E aí você vai ter esse mal dentro da sua casa. Olha a situação. Então vamos lá, continuando. A inquietação se torna geral. A quem inculpá-la? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio que vos oferece para isso. Mas este meio é infalível: tomar por regra invariável de vossa conduta a lei de Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Quem nunca foi orgulhoso, gente, atire a primeira pedra. E a gente não percebe nos nossos embates diários, né? Diários, a gente tem aqui a passagem do duelo no Evangelho, os nossos embates diários, eu vou falar aquilo, eu não vou aceitar desaforo, eu não vou não sei o quê, eu vou fazer, ai, mas eu vou me vingar. E olha o orgulho expurgando, né, pelos poros, está vazando pelos poros, o orgulho, igual o suor. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei de Cristo. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos antes daquilo que toca o coração? Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos antes daquilo que toca o coração. E a gente, por isso que a gente tem que diariamente se renovar. Porque a gente às vezes esquece no dia a dia. São as coisas boas da vida que todo mundo gosta. Eu gosto, espero que vocês gostem. E não tem nada de errado gostar. O problema é a hierarquia das coisas, né? O que é prioridade, o que a gente coloca em primeiro plano. Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade. Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas. Todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ou seja, né? Ah, eu posso tudo, eu tenho tudo, eu faço o que eu quero, para que eu vou querer ser uma pessoa melhor? Percebe? Ocorreria diversamente, mas nós temos uma geração nova aí. Nós temos uma geração, eu percebo, pessoas jovens que estão bem posicionadas na vida, que têm fartura financeira, pessoas honestas, bondosas, que cultivam um estilo de vida saudável, que leem, né? Hoje a gente sabe, tem muita gente se voltando à leitura da Bíblia, ao cristianismo. Então, assim, existe uma luz no fim desse túnel, gente, com certeza absoluta. Só que é uma mudança igual Moisés no deserto, guiando o povo para a Terra Sagrada, né? Foram 40 anos, são décadas, são décadas. Então a gente tem que ter muita paciência, fazer a nossa parte e vamos em frente.
Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Eu diria, inclusive, gente, que já melhorou um pouco, tá? A gente pensa que não, mas naquela época que eram dos impérios, das aristocracias, ah, era muito mais. Hoje ainda tem, né? Hoje é uma coisa mais velada a questão de castas, né? Não se fala muito com preconceito e tudo. Mas assim, existe ainda, mas era uma coisa muito mais, digamos, oficializado, né? Então, eu li aquele, é um livro que nem é de espiritismo, é um livro de política e economia, que é aquele livro As 6 Lições, do Ludwig von Mises. Ele fala um pouquinho sobre isso. Então, o liberalismo econômico de Mises, ele fala muito sobre a questão da liberdade, né? Liberalismo econômico. Então, todos os fatores políticos, sociais, econômicos que influenciam na liberdade do indivíduo, das famílias e a estrutura coletiva. Então, é muito interessante. Então, ele fala bastante sobre isso. Mas vamos ser muito tempo, vai ser muito tempo aí de trabalho. Então, vamos lá. Não esqueçais, olha lá, que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Então, a gente culpa o vizinho, o papagaio, o governo, não sei o que, barará. Mas você tem a oportunidade de lapidar a sua moral dentro da sua casa. A gente tem essa oportunidade de lapidar a nossa moral todos os dias. Isso vale para mim também. E aí, o que a gente faz, né? Às vezes a gente esquece. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para que lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, revoltam-se então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Eu tenho cá para mim que a nossa essência, né, e as múltiplas possibilidades que podem se desdobrar da nossa realidade de acordo com o que a gente manifestar dessa essência, a gente está sempre de alguma forma vibrando. Então, às vezes eu estou fazendo coisas erradas, mas eu tenho uma essência boa, e ainda existe aquela possibilidade de eu fazer uma virada e fazer uma escolha. E é o livre-arbítrio, gente. O livre-arbítrio é o maior presente que Deus nos deu. Porque se você estiver numa situação, e aí vale para outras pessoas que possam estar sendo gravadas aqui, se a pessoa estiver numa situação, se você estiver numa situação onde você está totalmente envolto, né, nas falhas, na corrupção moral, no crime, nas drogas, nos vícios, você pode fazer uma escolha. É difícil, mas não é impossível. É uma escolha, é uma decisão. Buscar ajuda, encontrar, construir um caminho para sair dessa situação. Então, isso é possível. A todo momento, a gente pode fazer escolhas piores e melhores. Então, esse é o grande mérito do livre-arbítrio. Porque quando você chega no final da vida e você foi o próprio responsável, né? Claro que com a ajuda de Deus, com o milagre de Deus, com a graça de Deus, com a atuação do Espírito Santo, seguindo os ensinamentos de Jesus, mas é você que vai escolher se você vai pegar tudo isso que vem e vai juntar e vai guardar aqui, ó, dentro de você. É você que vai escolher isso, percebe? E isso tem muito mérito. Isso tem muito mérito. Então, tenha certeza que não importa a situação que você esteja, se em qualquer momento você decidir começar a fazer a coisa certa, isso tem muita honra e muito mérito perante Deus. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade.
A nossa vida eterna, né, a nossa existência, em relação a uma encarnação, é como se fosse uma encarnação, é tipo um dia, uma semana na nossa existência como um todo. Só para a gente entender. E a gente também se esquece disso. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus serviços, aos seus servidores, e que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. E agora sim, graças a Deus. Então, quer dizer, caridade e a humildade, né? Temos muito a percorrer para aprender a ser bondosos. Temos que ser gentios, temos que ser bondosos, temos que ser tolerantes. Outro dia, teve uma situação aqui que o porteiro, eu virei as costas, o porteiro falou uma coisa assim de mim, sabe? E aí eu pensei assim, será que eu ligo lá e falo para ele, olha, você tem que esperar pelo menos a pessoa sair antes, né? Para você poder falar mal nas costas do morador. Aí é um senhor, né? Era noite. Aí eu parei, pensei, eu falei, quer saber? Fiquei meio incomodada, meio chateada, pensei, nossa, não imaginei, né? Mas aí eu pensei, às vezes o cara tá num mau dia, aí depois até fui olhar assim. Às vezes o cara tá num mau dia, às vezes o cara acha que a gente mora aqui num condomínio que não é um condomínio classe alta, mas é um condomínio bom. E aí acha que a gente é rico, que a gente tem, né? E aí ele fica incomodado, ou tá chateado com alguma coisa, ou tá cansado. Ou até eu, em algum momento, enfim, eu não acho que é plausível o que ele falou, mas de qualquer forma, resumindo a história, a gente tem que saber olhar as pessoas e pensar assim, a gente também tem, eu também tenho meus dias difíceis, né? Todo mundo tem suas dores, mas a gente tem que olhar e entender que cada um dá para o mundo aquilo que tem. E às vezes a pessoa só tem dor para dar. Às vezes a pessoa só tem maledicência, crítica, reclamação para dar. Mas cabe a nós querer receber aquilo como nosso ou não. Então, fica essa reflexão. O que é que você dá para o mundo? O que você recebe do mundo? Como é que você reage? Que resposta que você dá ao que você recebe do mundo? É isso basicamente que vai definir quem é você, quem somos nós. Que Deus nos ilumine e nos dê muita paciência, muita humildade, muita bondade no coração para que a gente possa exercer muita caridade, muita paz na nossa vida. Eu vou fazer agora, a gente vai fazer as vibrações finais, eu já vou engatar uma meditação bem leve e aí a gente faz mais uma leiturinha rápida e encerra o nosso evangelho de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram ao vivo hoje, quem passou por aqui também esteve e quem estiver assistindo gravado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? E vamos em frente. O mais importante, praticar, né, gente? O mais importante é praticar. Então vamos elevando o nosso pensamento, fechando os olhos, respirando fundo, pedindo a presença do Mestre Jesus, nossos amigos de luz nesse momento, nos amparando, nos auxiliando. Vamos imaginando nosso coração vibrando muita luz, a nossa mente vibrando muita luz. Vai sentindo um quentinho no seu coração, leva a sua atenção para o seu coração e vai expandindo essa luz do seu coração, da sua mente. Nos seus pés saem raízes de luz que vão se conectando com o centro da Terra e recebendo do centro da Terra uma energia de vida, de fluido cósmico que vai subindo pela sola dos seus pés e vai também irradiando através do seu coração e através da sua mente. Essa luz também vai irradiando na base da sua coluna, na direção do seu quadril. E você se torna agora uma fonte de luz. Você agora já é uma fonte de luz. Então agora mentalmente nós vamos dando as mãos, formando uma corrente amorosa e vamos vibrando. Vá vibrando agora pela sua casa, pelos moradores da sua casa. Vai emanando esse amor, vai emanando essa luz. Vá vibrando pelos seus vizinhos, vibrando se você morar em apartamento, pelo vizinho de baixo, pelo vizinho de cima, pelos lados. Se você morar em casa, as casas ao lado. Vamos vibrando pelos comércios, vibrando pelo nosso bairro, vá vibrando pela sua cidade, vá vibrando agora
por todo o planeta Terra. Vamos vibrando pelo Brasil, imaginando seu contorno geográfico dourado, abençoado e protegido por Deus. Senhor, auxilia-nos para que nós possamos ter a sabedoria e a humildade para conseguir acessar a parcela mais nobre da nossa alma e fazer com que essa parcela possa dominar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. Senhor, ilumina todas aquelas pessoas que estão em posição de poder, em posição de auxiliar as pessoas pobres, as pessoas que estão passando fome, os necessitados, Senhor. Nos auxilia para que a gente possa, na nossa sociedade, ter mais e mais programas de reabilitação para as pessoas que moram na rua, para os viciados, Senhor. Nos auxilia para que nós possamos entender que o mal do mundo também é nosso, mas que primeiro nós precisamos curar o nosso coração, mas também nos permitirmos sermos agentes de amor, de luz, de paz e de vida para o mundo. Nos auxilia, Senhor, no combate das nossas ansiedades, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Ilumina as pessoas que a gente mais ama, para que elas também possam ter saúde, felicidade, luz. Nos ajude a caminhar sempre no caminho reto. E que nós possamos agora, ainda que doa no nosso coração, também abençoar aquelas pessoas que a gente menos gosta. As pessoas que não gostam, que a gente acha que não gosta da gente, as pessoas que falam mal da gente, as pessoas que criticam a gente. Diga para essa pessoa: eu lhe perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Que a luz dourada de Cristo e o amor dourado de Cristo o ilumine plenamente e que você seja banhado, iluminado pela luz dourada de Cristo e busque sempre o caminho da luz. Então você também receba a luz. Vamos encerrando as nossas vibrações, vibrando para que todo o planeta Terra receba a luz. Vamos mentalizando o Mestre Jesus gigante, segurando o planeta Terra nas suas mãos, emanando muita luz do seu sagrado coração, que vai se conectando com os nossos corações. E você agora é uma fonte do amor de Jesus. Receba essa fonte do amor de Jesus na sua vida, na sua casa, respirando fundo. Vá mentalizando a sua casa, caindo diversas pétalas de rosa branca, que vão caindo, envolvendo os móveis, objetos, portas, paredes, vão recebendo uma profunda limpeza energética. E a presença do Mestre Jesus. Que mais e mais pessoas possam provar dessa paz, dessa alegria que é estar em Jesus. Graças a Deus. Vamos encerrando o Evangelho de hoje e depois continuaremos na meditação logo em seguida. Fazendo agora a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Agora você vai mantendo o seu pensamento elevado, seu corpo e sua mente conectados nesse momento, vibrando amor, vibrando a luz, vibrando paz. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento. E vão se purificando agora todos os seus pensamentos, sentimentos, sensações. Vai fazendo uma limpeza em forma de espiral do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés, limpando todas as suas dores e sofrimentos, vão sendo imediatamente cancelados agora. Todas as suas dores e sofrimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. Todas as suas dores e sofrimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. Vai sentindo na base da sua coluna uma luz que vai irradiando pela base da sua coluna e vai trazendo um sentimento de conexão saudável e funcional com a matéria. Você se sente na Terra, no momento presente. Nesse momento, a sua mente consciente e subconsciente, tudo que está ligado excessivamente ao passado, excessivamente ao futuro, vai sendo imediatamente cancelado agora, em 3, em 2, em 1. E você volta lá para a base da sua coluna, uma luz que irradia do meio das suas pernas, da sua pelve,
E ela vai subindo para o seu abdômen, vai descendo para as suas pernas e vai trazendo um sentimento de abundância, de fertilidade, de riqueza, de prosperidade, de estabilidade, de fortuna, de proteção, capacidade de crescer, evoluir e materializar uma vida abundante. Vai trazendo ações para o seu equilíbrio e prosperidade material com sabedoria divina. Com muita sabedoria divina. É leve, tranquilo e permitido que você assuma as suas responsabilidades perante a vida. E você já sabe como e vive o seu dia a dia, assumindo as suas responsabilidades perante a vida. A sua alma, nesse momento, vai brilhando no centro do seu peito. E você vai crescendo, ficando com 10, 20, 30, 50, 100 metros, 1000 metros de altura, maior do que a sua casa, o ambiente onde você está, maior do que o seu bairro, o país, o planeta Terra. Vai ficando maior que o sistema solar, maior do que a Via Láctea, você vai crescendo em pura luz. E você vai se fundindo à fonte criadora de tudo que existe. Deus Pai misericordioso, a causa primária de todas as coisas, a inteligência, o princípio inteligente que rege a dinâmica da existência. E você se funde nessa luz agora, fundindo no seu coração, no seu peito, no seu abdômen, nas suas pernas, no seu pé, na sua cabeça, seus ombros largos, seus braços, respirando fundo, e você se torna pura luz. E você agora vai adentrando, abrindo um vórtice de luz no centro do seu peito, e você adentra o seu peito. Vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda, adentrando o centro do seu peito com você. E você começa a caminhar no jardim da sua alma e espargir toda essa luz. Vai espargindo toda essa luz, como se você tivesse uma fonte de luz no centro do jardim da sua alma. E você vai irradiando essa fonte de luz, ela vai transbordando luz para toda a sua alma, para toda a sua vida. E você vai caminhando e vai vendo a sua vida nesse momento, a sua vida pessoal, o seu ambiente familiar. Entrega. Você vai vendo agora a presença amorosa do Mestre Jesus na sua frente. E você vai começar a entregar as suas dores, as suas preocupações e os seus problemas para Jesus. Então você segue caminhando no jardim da sua alma e Jesus aparece na sua frente. Então você vai olhar agora a sua vida na sua casa, com a sua família, com as suas preocupações, quais são as suas maiores preocupações em relação à sua casa, as pessoas com quem você convive, ou se você não convive, quais são as suas maiores preocupações. Entrega todas as suas preocupações na mão de Jesus. Segue caminhando e você vai caminhando agora para a sua vida afetiva, os seus relacionamentos, especificamente amorosos, mas também a sua vida social. Então você vai olhando, entrega todas as suas dores e preocupações para o Mestre Jesus agora. Entrega todas as dores e sofrimentos para o Mestre Jesus agora. Então você continua caminhando e você vai olhar agora a sua saúde física, corpo físico, fisiologia, a parte de exames, a parte de performance, né? O que é que você faz com esse corpo, o seu intelecto. Então você agora vai juntando todas as questões ligadas à sua saúde, problemas de saúde, doenças, desequilíbrios, desarmonias, dores, vai juntando tudo isso, entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega para Jesus. Então você respira fundo e agora você vai caminhando, vai vendo o seu trabalho, a sua carreira, a sua vocação. E aí você começa a ver quais são as suas preocupações em relação ao seu trabalho, em relação à sua carreira, em relação à sua vocação. E você agora vai vendo suas preocupações, as suas dores, as suas dúvidas e medos. E você vai entregando para Jesus. Caso tenha mais alguma preocupação que não esteja diretamente ligado com essa lista. E agora você vai sentindo as suas preocupações se libertando. Vai sentindo como se você tivesse camadas de crosta cinza no seu corpo, como se fossem cascas que estão na sua pele. Essas cascas vão saindo agora em 3, em 2, em 1. E vai sendo feita uma limpeza profunda na sua aura, no seu perispírito.
Você respira fundo e deixa embora essas casquinhas que estão na sua aura, no seu campo energético. Você respira fundo. E agora você já pode retornar para viver uma nova vida, mas primeiramente você vai fazer uma visão. Vamos fazer uma visão rápida do seu futuro. Então você vai à sua frente, abrindo uma porta. Vai vendo se essa porta é grande, pequena. Você abre essa porta e você sobe uma escada. Essa escada vai te levar para um novo patamar de vida. Como essa escada ela é aberta, ela é fechada, ela é ampla, ela é pequena, ela é dourada. Você vai agora respirando fundo, você sobe essa escada que te leva para um novo patamar de vida. E você vai começar agora a ver uma cena de futuro. Como que é essa cena de futuro? Onde você já entregou todas as suas dores, preocupações e sofrimentos para Deus. Você vai olhando agora, vai buscando sua mente consciente, sua mente subconsciente, sua alma. Vão te trazendo imagens, sons, sensações. E você agora vai visualizando uma cena de futuro. Como é a sua vida no futuro quando você entrega as suas dores e quando você resolve viver a sua vida num outro patamar de visão, de comportamento, de sentimentos. E você agora vai receber, aí nesse futuro, 2 diamantes. O diamante da humildade e o diamante da caridade. Esses 2 diamantes, eles são entregues juntos, de uma só vez. Então você pega esse diamante da humildade e da caridade e coloca no seu coração. Respira fundo. É leve, tranquilo e permitido que você receba a caridade e humildade em todas as células do seu corpo. Você já sabe como e já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, recebendo a humildade e a caridade em todas as células do seu corpo. E agora todas as suas células, o seu DNA, todos os seus tecidos, órgãos, vísceras, glândulas, todos os processos fisiológicos, bioquímicos, todos os sistemas vão sendo totalmente reprogramados na energia da caridade e da humildade. E você gosta de cultivar a caridade e a humildade. Respirando fundo, vai sentindo seu coração se iluminando. E eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai retornar. 1. Veja à sua frente o espelho com a sua imagem refletida. Quem é você com a humildade, com a caridade? Essa sua imagem do espelho sai do espelho e se funde a você. E 2. Você vem retornando, trazendo na sua consciência uma vontade de vencer na vida, de vencer honestamente, de se tornar uma pessoa melhor. E 3. Vai mexendo as pernas, os braços, os olhos. Vai mexendo todo o seu corpo. E vai retornando para viver uma nova vida. Como é que vocês estão agora? Respirando fundo. Como é que vocês estão? Eu vou fazendo uma outra leitura enquanto vocês vão retornando e contando como é que vocês estão. Eu vou fazer uma leitura aqui do trecho do Pão Nosso, do trecho 135. Renovação necessária. Não extingais o espírito. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses 5,19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. É o que a gente falou, né? Que a luz da alma possa dominar os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, que é o quê? Dar voz, né? Ou dar atenção às tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e, somente a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior.
É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Olha só, eu comecei no Evangelho falando que nós tínhamos que todos os dias, né, beber, né, um pouco do bem, da Bíblia, do Evangelho, de palavras de luz, de trazer novas ideias positivas para a nossa vida, um pouquinho todos os dias. E agora ele está falando o quê? Lembre-se que ao final do dia, perguntar-se: o que é que eu fiz hoje? Né? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? E assim a gente termina. O que eu fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Então, o que eu desejo para vocês é uma maravilhosa semana onde você possa desenvolver as qualidades elevadas do espírito todos os dias, a todo momento. E que essa palavra que nós recebemos hoje se mantenha viva nos seus pensamentos, sentimentos, ações, comportamentos durante toda a semana. Que Deus abençoe vocês. Gratidão quem estava comigo ao vivo. Gratidão quem estava sendo gravado. Semana que vem tem mais na terça-feira. E vamos em frente. Graças a Deus. Amém. Gente, uma maravilhosa semana para vocês. Muito obrigada. Beijos mil, agora eu vou desligar. Não queria desligar, queria ficar batendo papo e fazendo energização aqui o dia inteiro. Mas temos que ir. Um beijo, amo vocês. Sexta-feira tem live de mentalidade e performance, lembre-se. Beijo.